postado ontem, logo depois do jogo. Tá aí, ó, na nossa tela. Vasco reclama da arbitragem contra o Palmeiras. O Vasco da Gama contesta a interferência do VAR e a anulação do gol legítimo do Paulinho na partida deste domingo, 27 de agosto, diante do Palmeiras. O equívoco da arbitragem influenciou diretamente no andamento do jogo e, consequentemente, em seu resultado. Novamente, já que não é a primeira vez que isso acontece no Campeonato Brasileiro. O clube irá apresentar uma formal reclamação à Confederação Brasileira de Futebol. Tá aí a nota do Vasco nas redes sociais do Gigante da Colina. Carlos Eugênio Simão está conosco para falar exatamente sobre esse gol anulado. Qual a sua análise? A arbitragem errou, acertou? Bom dia, Simão. Bom dia, Abel, Natália, Eugênio, professor Celso, a todos que nos acompanham. Para mim, a arbitragem errou. O gol foi legal. Tá? E aí nós vamos decidir que é um lance de interpretação. Tá? Porque quando a bola é cruzada pelo Piton, o Vigete está um pouco à frente do penúltimo defensor. Está em posição de impedimento. Tá? Ele vai chutar a bola, cabecear a bola, o Murilo afasta, volta para ele que chuta a bola. E aí é que entra a discussão. O Richard Rios afasta, ele tem uma ação para afastar a bola. Se fosse o Ademir da Guia, colocava no peito e saía jogando. O Richard Rios, ele chutou a bola. Ou seja, é outra jogada, é outro lance. Então tudo que ficou para trás, o VAR não tem que se meter mais. E aí vem o jogador do Vasco, faz um bonito gol de fora da área, né? E o VAR acaba se metendo onde não devia, volta, chama, sugestiona o árbitro, e aí outro erro. Porque um lance interpretativo, e evidentemente que eu respeito todas as opiniões, o Wilton Sampaio, ele deu o gol, e o Vitor Hugo, o assistente, também. A decisão de campo foi gol. O VAR é que se meteu. Então, como um lance interpretativo, o Wilton tem que chegar e dizer, não, para um pouquinho, eu vou ver essa jogada no monitor, me coloca ela que eu vou analisar. Chama o assistente também e os dois, não tem problema nenhum, analisam a jogada. Porque é uma jogada interpretativa. E a decisão final tem que ser sempre do árbitro de campo. Eu tenho chamado muito a atenção, Abel, a isso, porque me parece, eu não posso afirmar categoricamente, de que tem uma voz do além que está vindo aí, que os árbitros estão mudando as suas decisões. Exemplo clássico, por exemplo, Fluminense e Olímpia, que nós fizemos a semana passada, o Cano dá uma bicicleta sozinho para a linha de fundo, o árbitro uruguaio marca escanteio. Depois de um determinado tempo, que não aconteceu nada, o árbitro tira a bola do escanteio e põe tiro de meta. Eu estava na transmissão e disse, só um pouquinho, de onde é que veio essa informação? Então, essas coisas, sabe, que já disse a vã filosofia, mais coisas do céu e a terra do que a nossa vã filosofia, já disse o filósofo. Então, eu acho que o árbitro de campo é que tem que tomar a decisão sempre. Sempre a decisão final do árbitro de campo. Então, essa decisão, quem deveria ter tomado era o Wilton Sampaio, olhando no vídeo, porque o campo deu gol. E já dizia o saudoso Romualdo Arpe Filho, um dos grandes da arbitragem mundial. Árbitro inteligente não marca aquilo que só ele viu, marca o que o estádio todo viu. Então, para mim foi um gol completamente legal, mal anulado, Abel. Você lembrou de Romualdo Arpe Filho, árbitro da final da Copa do Mundo de 86, não é isso? Isso. Entre a Alemanha e a Argentina. Um dos grandes da história da arbitragem brasileira e mundial. Simão, eu não entendi uma parte aí da sua explicação, da sua análise, quando você disse que o lance é interpretativo. Quando o Richard Rios afasta a bola, então isso não é uma certeza que começa uma nova jogada? Isso é interpretativo, cada um vê de um jeito? É isso que eu entendi certo? Não, porque a minha interpretação é que é um novo lance. No caso, o VAR, o Igor Benevenuto, não interpretou como novo lance, interpretou uma sequência como se fosse o mesmo lance. Para mim é outro lance. Então, por isso que eu digo, como teve outras pessoas que interpretam diferente, ele acaba sendo interpretativo. Na minha opinião, é outra jogada, começa um novo lance, tanto é que eu citei o grande divino, né, que colocaria a bola no peito. Ou um zagueiro mais recente, o Cuesta, colocaria a bola no peito e sairia jogando. É outra jogada. Cada um faz de acordo com as suas condições. O Richard Rios resolveu dar um balão na bola. Ele está em posição, aquilo ali não é desvio,
não é desvio, ele está em posição para jogar a bola vem de voleio, ele dá com a perna esquerda. Então, para mim, ali começa outra jogada. Na medida em que começa outra jogada, é gol legal. Mas, Simon, primeiro, o que caracterizaria o início de um novo lance? E segundo, qual é a condição de retroagir para ver o VAR? Porque nós temos outras situações, por exemplo, aquela faltinha no meio-campo que acaba anulando o jogo. Muitas vezes essa faltinha é dada também numa sequência em que houve um novo lance. Teve uma dessa no jogo Santos e Ceará. Exatamente. No ano passado. Teve um gol anulado num Botafogo Internacional, que o lance é lá no meio de campo. Tem um Fluminense Fortaleza também, que é um lance lá atrás que volta. Pois é. O que caracteriza um novo lance? Na minha opinião, o que caracteriza outro lance é quando o adversário pegou a bola. Quando a equipe do Palmeiras pega a bola, aí já é outro lance. Porque chama-se na linguagem da arbitragem APP. Quando você citar outras jogadas aí. Há uma falta no meio-campo, tá? E aí continua a jogada e dá gol. Imediatamente tem verticalidade, pouco tempo de bola e gol. Tá? Aí o árbitro vai lá e olha a falta que aconteceu. Porque o adversário não tocou na bola. Agora, quando o adversário toca na bola, pra mim muda a jogada. Aí eu faço o que eu quero com a bola, eu estou em condições de jogar a bola. Eu perdi a bola, eu passei para o adversário, o problema é meu, é erro técnico meu. Então eu caracterizo isso quando o adversário pega na bola. À medida em que o adversário pegou na bola, é outra jogada. Uma certa posse da bola, né? O desvio, por exemplo, não está nessa história. Não, é o toque intencional. Não, desvio não, posse da bola, que é o que o Richard Rios tem. Ele tem total condições de fazer o que ele quer com a bola. Poderia dominar, poderia sair jogando, resolveu dar um balão. Agora, Simon, vamos lá. A interpretação sua, não só sua, né? A Renata também pensa assim, outros especialistas pensam dessa forma. Houve um erro do VAR, né, na interpretação do lance. Ponto. Agora, há também um erro do Bandeira, prévio, que não marca o impedimento. Que depois o VAR vai lá e aponta que houve um impedimento. O VAR não deveria ter interferido. É difícil o Bandeira ver esse impedimento. É difícil, mas ele está lá para ver. Não está lá para ver? Mas de milímetros, o olho humano não pega isso. Está lá para ver. Várias vezes pega. Se voltar lá naquele seriado antigo, Homem de 100 milhões de dólares. Então, o que eu acho que o VAR acabou caracterizando que houve um erro do Bandeira. Ele não assinalou o impedimento que aconteceu no cruzamento lá para a cabeçada do Verratti. E aí o VAR acabou errando ao interpretar de forma equivocada a jogada. Então, são dois erros no lance. E aí tem uma questão que eu já percebo há algum tempo no futebol. Há algum tempo no futebol, desde que o VAR foi colocado em prática. Que é, muitas vezes, o Bandeira deixa para o VAR. Quase sempre. Muitas vezes ele deixa para o VAR. Tem lances que é o seguinte, é aquele lance que vou ficar na dúvida, deixa correr, que essa é a orientação, né? Deixa correr para ver onde vai dar. Aí, se não der em gol, mesmo estando impedido, o lance continua. Mas tem vários casos no futebol. Não saiu o gol. O Bandeira estava meio que na dúvida se era, se não era. Ele não interfere, ele deixa o lance correr. É a orientação. Então, mas assim, é uma orientação assim, se for o gol, vai avaliar se está no VAR. Mas, por exemplo, se for um escanteio, e sai muito gol de escanteio, deixa correr. Ele não para mais, porque não é um lance do protocolo do VAR. Ver se foi escanteio, se foi impedimento no escanteio. O Bandeira não marca, porque ele deixou para o VAR marcar. Se for o caso, o VAR vai marcar. Então, acho que muitas vezes o Bandeira, ele se exime da responsabilidade dele, larga para o VAR, e ele na frente... há uma consequência no jogo de uma não marcação de um lance que o Bandeira resolveu abrir mão da responsabilidade dele. Mas não só o Bandeira, os árbitros também. No Brasil, infelizmente, tem se utilizado do VAR como muleta, como apoio para corrigir erros. E muitas vezes eles erram junto, porque é mal utilizada a ferramenta. Agora, é uma sucessão de erros que acontecem no lance, mas durante outros tantos jogos.
O Simon citou aqui no jogo contra o São Paulo e América ontem no Sport Center, no pênalti que não era para ter sido marcado em cima do Caleri. Além do pênalti que foi marcado, quando foi batido teve invasão, então era para ter sido anulado e ter voltado. Tem uma série de erros que são passados pano pela arbitragem em campo, que perde essa autonomia. E quando você fala que muitas vezes o cara fica ali, não sei se marca ou não marca, e do nada levanta ou muda, é a voz da consciência que eu acho que também tem. Igual o Simon falou. Alguém deve soprar e falar, você errou aí. Aí ele, ó, tá aqui, ó, levanta. Então, é a ferramenta sendo usada. Eu desconfio disso, não podemos afirmar categoricamente. Mas é uma ferramenta sendo usada errada. Mas eu desconfio que tem gente também buzinando no ouvido do bandeirinha. Levanta que tá. Eles estão se comunicando o tempo inteiro, né, Simon? Ou se o áudio tá aberto e fala assim, eita, ele não mandou ali, aí o cara ouve e fala... Ali a comunicação existe entre toda a equipe de arbitragem. Sim. Quarto árbitro, os 2 auxiliares de campo, os auxiliares de vídeo, tá todo mundo se falando ali o tempo todo. Então, às vezes, eu lembro disso, né? Antes mesmo do VAR, havia uma reclamação de alguma decisão e depois eles falavam, não, ó, foi o quarto árbitro que viu aqui, um lance aqui de falta e tal, e ele alertou e a gente mudou. Parecia que era essa voz do além, mas é que há lances em que a decisão tem que ser do árbitro de campo, né, Simon? Não, eu concordo muito com o que você falou, que a Natália também se manifestou aí. Não, a voz final sempre tem que ser do árbitro, sempre do árbitro central. Eu concordo com vocês no quesito que estão falando que o VAR é uma bengala. Claro que é, tanto para o assistente como para o árbitro. Eles ficam narrando o tempo todo. Isso aí deve prejudicar o árbitro no campo. O árbitro, a decisão do árbitro vai ver, mas ele tem que narrar a jogada. Eu vi isso, eu vi aquilo. Então é uma conversa que não para. Isso aí muitas vezes até atrapalha. Agora, essa omissão do árbitro deixar para o VAR decidir, nós estamos vendo em várias situações. Ontem teve um lance, até a Natália se referiu, do jogo de São Paulo, mas teve outro no Atlético Mineiro, por exemplo, o assistente anulou um gol corretamente do Atlético Mineiro, em que o Gemerson pula para disputar a bola com o goleiro, interfere na jogada, assistente de impedimento. Demorou 4 minutos para o VAR certificar da jogada de que houve realmente impedimento. Então, certas coisas que não precisa o VAR estar se metendo, porque houve, o assistente acertou em campo, acertou, vamos embora. Então, essa interferência do VAR, ela é muito grande. E às vezes o VAR se mete onde não tem que se meter. Outros lances é o negócio do protocolo do VAR, que já foi pro beleléu. Tu citou, exemplo, um lance de escanteio. Não é escanteio, o árbitro havia o impedimento, deu o escanteio, do escanteio saiu o gol. E aí tem que se discutir, mas aí é outro papo. O que, na minha opinião, tem que urgentemente a FIFA discutir é a regra do impedimento, a regra número 11, não pode ficar mais como está, anulando o gol milimetricamente por um fio de cabelo, a ponta do nariz. Isso aí não existe. Isso aí é negação ao futebol, isso é tu evitar gols. E a questão do VAR, ou vai se meter em tudo ou não vai se meter em nada, ou só nos grandes, porque aqueles 4 itens já foram. O VAR está se metendo em várias jogadas aí. Então, o protocolo também tem que ser reescrito. Muito bem, obrigado. Fala aí, rapaziada, trazendo a tabela atualizada após os jogos aí da 21ª rodada. Tivemos aí Flamengo e Internacional 0-0, Corinthians e Goiás 1-1, Bragantino vencendo o Cuiabá 2-0, Atlético Mineiro 2-0 no Santos, América Mineiro 2-1 no São Paulo, Botafogo 3-0 no Bahia, Atlético Paranaense e Fluminense 2-2, Fortaleza 3-1 no Coritiba, Palmeiras 1-0 no Vasco e o Grêmio vencendo o Cruzeiro 3-0. Classificação atualizada: primeiro lugar o Botafogo, 51 pontos, segundo Palmeiras 40, terceiro o Grêmio 36, Flamengo tem 36, Fluminense 35, Bragantino 35, Atlético Paranaense 33, Fortaleza 32, Atlético Mineiro 30, Cuiabá 28, São Paulo 28, Cruzeiro 25, Corinthians 25, Internacional 25, Goiás 24, Bahia 21, Santos 21, Vasco 16, Coritiba 14 e o América Mineiro com 13 pontos. Então tá aí a classificação atualizada do Brasileiro 2023. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.